Mexer com história do Brasil realmente é algo complicado, porque você começa a trabalhar dentro de uma perspectiva meia diferente, porque você não está dentro de sala de aula ou talvez num campo de pesquisa, trabalhando junto com pesquisadores para a construção didática, mas sim para uma intenção de buscar um passado que remonta o presente. E, consequentemente, você não quer que isso continue trazendo um foco para que isso venha destornar o futuro. Então, quando nós falamos principalmente da escravidão de um povo que chegaram aqui em navios tráfico-negreiros, e nós aprendemos a chamá-los de negros, de afrodescendentes, que foram as identidades cumprindo profecia que eles não teriam noção de quem eles eram. A escravidão, ela tem essa capacidade, e não só a escravidão, mas se você mora num determinado lugar e você vai para um outro lugar, onde a cultura é outra, as pessoas são diferentes, e você vive lá, você faz a tua jornada terrena, sai desse plano, vem a sua geração que não conhecia o lugar que você morava. Então essa geração, na cabeça delas, elas pertencem a este lugar atual. E não se passa pela cabeça delas que elas já foram de outro. Por mais importante que seja esse lugar, mas elas nasceram ali e elas já não têm mais a história sendo contada de suas terras natais. Então, esse tipo de quebra, de perca de identidade, ela aconteceu aqui no Brasil. Um povo que veio para cá em navios, e vai se cumprir até o livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 68. Que sereis levados de navio como escravo para uma terra que seus pais não conheceram. Serão levados para o Egito. Então esse povo, eles que estavam em Jerusalém, eles não vêm direto para o Brasil. Eles saem de Jerusalém e são levados para a África. Talvez, porque aí carece de informações, mas o que nós conseguimos construir do que hoje é uma realidade, em chamar os pretos de afrodescendentes, já era uma intenção arquitetada por eles, desenhada por esses askenazes, esses senhores de engenho. Eles já tinham em mente o seguinte, se nós tirarmos esses caras daqui e levá-los para o Brasil direto, isso vai dar ruim. Então, já vamos começar a quebrar a identidade deles a partir de agora. Então, a gente pega eles que estão aqui dentro de Jerusalém e levamos eles para a África, e da África nós trazemos para o Brasil. E assim, as pessoas vendo que a cor dos verdadeiros da tribo de Judá é uma cor escura, é uma cor preta, então, para que não tenhamos problema, porque nós vamos ser os futuros personagens da tribo de Judá, e hoje eles são os sefaditas e os askenazes, então eles pensaram em tudo. Então, eles já trazem esses povos da tribo de Judá para o Brasil, mas já com aquela ideia de que eles são africanos, já com aquela ideia de que eles não são mais semitas e nunca tiveram em Jerusalém. Então, um povo que
que hoje vive ou sobrevive numa favela, num morro, numa periferia, num lugar extremamente onde a pobreza passa a ser romantizada, esse povo é o povo que você, quando abre a sua Bíblia, você está lendo sobre ele, que é a tribo de Judá. Claro, tem as outras tribos, as 10 tribos, tem, mas só que elas constroem histórias diferentes para o mesmo cenário, que seria, nesse caso ali, os astecas, os maias e os incas. Realmente é um cenário que tem aí o mesmo destino de castigo, mas por eles terem se dividido quando o Salomão morre, eles pegaram trajetos diferentes. Mas falar de um povo da casa de Jacó, falar de um povo que você está lendo toda hora na Bíblia, que você vê as instituições religiosas, principalmente o cristianismo, citar esse povo, tem até a religião deles, que os rabinos eles criaram. E você querer comparar esses personagens da Bíblia com as pessoas de hoje que você conhece, talvez até você seja uma dessas pessoas, isso lhe torna uma pessoa incrédula. Então, nós temos um monte de incrédulo lendo a Bíblia e pensando que não são incrédulos, porque na cabeça das pessoas o incrédulo é aquele que não lê a Bíblia e não vai para um sistema religioso. Quando, na verdade, dentro do próprio sistema religioso, com pessoas que têm a Bíblia na mão, ali estão as verdadeiras pessoas que são incrédulas. Porque você vai dizer para uma pessoa pretinha que ela é da tribo de Judá, ela pensa que você está ficando maluco, que é um demônio, que você tem que voltar para a igreja, porque você está misturando as coisas. E assim acontece com os branquinhos, quando você fala que eles são a igreja. Se você falar para uma pessoa branca hoje, que vive numa posição social igual ao do preto, e a grande parte é assim, então ali você diz para ela, olha, vocês são descendentes da igreja que Paulo formou na Ásia. Então as pessoas branquinhas não ligam a vinda delas para cá através da libertação sofrida do povo preto. E agora quem vai sofrer é o povo branco, que foram os rebeldes, na época de Paulo, de deixar a Grécia e Roma. Então, quando nós tocamos nesse assunto com as pessoas, elas, sendo religiosas, evangélicas, católicas, elas ficam incrédulas. E elas estão dentro de uma instituição que trabalha com a Bíblia, mas elas não acreditam que elas são herdeiras de todos esses personagens que muitas vezes elas aplaudem de pé as suas ações, sem levar em conta que elas continuam avançando e sustentando uma linhagem que nunca acabou, que nunca vai acabar. Então, quando o brasileiro ele começar a entender que todos os povos que estão aqui representam sem canja-fé, que o que está acontecendo no Brasil foi proibido na cidade de Sinar, quando eles levantam aquela torre e depois a cidade é destruída, se levantando dessa cidade uma outra cidade chamada Babel. Eu vejo muita gente dizendo Torre de Babel, né? Na verdade é Torre de Sinar, porque Babel ela é uma cidade que foi reconstruída no lugar dessa que antes tinha a torre. Mas ficou o jagão e às vezes o erro passa a ser bonito e muitas vezes nós não examinamos a escritura. Mas se você quiser saber mais, pela própria Bíblia, que o povo chamado negro hoje é o povo da casa, da tribo de Judá, você poderá estar lendo todo o livro de Deuteronômio 28, a partir do versículo 15 ao 68, ou o livro de Levítico, no capítulo 23.
Claro que tem outras passagens, Isaías, por exemplo, Jeremias, Zacarias, estão profetizando todo momento que esse povo seria castigado. E eles não acreditavam. Quando a gente fala das 12 tribos sendo escravas na América, muitos religiosos dizem que isso não é possível, que quando a Bíblia fala de escravidão, está apontando para aquele momento dentro do Egito, na época de José e Moisés. Só que ali não foi uma escravidão de 400 anos, ali foi uma vida de 430 anos, por bons tratos por parte dos egípcios. Eles passaram ali a viver 390 anos de bênção e somente 80 anos de sofrimento, porque aquele faraó, ele não conhecia esse povo. Dizer que o livro de Deuteronômio 28, 68, de que eles iriam de navios para o Egito, é basicamente forçar a barra, porque as 12 tribos não entraram no Egito na época de José e Moisés de navio, eles foram andando. Então aí já vale uma grande reflexão de tudo isso que nós queremos passar para você, repetindo aquilo que nós já falamos desde 2010.